Muito obrigado, Rafael. Já pode ficar aqui na nossa sala. Agradecendo mais uma vez aqui a Buriti Imóveis, né, por aqui proporcionar esse ambiente gostoso aqui no nosso auditório. E convidar agora nossos ilustres convidados para se juntar aqui. Agora é a hora que vocês podem fazer perguntas. Usem o WhatsApp aqui, já tem algumas, ó, bem legais, inclusive. Bem-vindos. Guilherme, Ok, então agora muito mais confortável aqui, né, na nossa sala. Aqui já está recebendo diversas perguntas, mas eu queria voltar ao texto que a gente abriu à noite, né, para vocês, e aí já fazer uma primeira pergunta, né. Eu li que o comportamento de ideias, projetos e locais de trabalho está longe de ser algo inédito, mas associado a novas tecnologias permite que empresas ampliem suas redes de negócio e incorporem habilidades e competências. E aí fica a questão para vocês aí, quem quiser, né, falar sobre o tema. Podemos afirmar que o momento atual, então, nas organizações não é de crise, e sim de uma transição de modelo? A primeira, né, já saiu para mim, né? Tudo bem. Eu diria da seguinte forma, eu acho que a gente pode puxar para muitos vieses ali diferentes. Eu acho que é um modelo... Nós estamos em constante transição, né? Em constante mudança, sempre nas nossas organizações. Eu acho que é o que realmente está diferenciando o profissional de hoje. É aquele profissional que ele consegue ser extremamente resiliente, ele consegue ser... ele adapta muito fácil e é muito aberto a essas tecnologias, né? Talvez seria um choque quando você pega aquele exemplo lá que a gente passou, né, daquela calculadora antiga ou aquele fechamento no papel. Você imagina quando aquela pessoa viu um computador fazendo tudo, né, viu um sistema calculando tudo isso, né? Ou talvez hoje você pega uma pessoa que nunca viu um celular, né, por qualquer motivo, vê um celular e vê tudo que faz. Então eu acho que nas nossas organizações acaba sendo da mesma forma. Nós temos muita coisa nova chegando, muito talento muito bom chegando, né? E a gente está nesse período de transformação, também de entender o que está acontecendo no mercado mundial, né? E como que a gente pode pegar realmente todas essas ferramentas e aplicar para que seja benéfico para a nossa economia, ter um impacto na sociedade, na maneira como nós fazemos as coisas. Só quero fazer um comentário, né? A gente olhar a crise como uma oportunidade para a gente melhorar. O Brasil é visto como pouco produtivo, os profissionais brasileiros são vistos como pouco produtivos. E a crise, ela propicia que a gente pense como que a gente pode ser mais produtivo. Existe mais pressão, e com mais pressão a gente vai ter que se movimentar, correr atrás e aprender coisas novas, compartilhar, e para que a gente possa, no futuro, competir isso em nível mundial, né? Uma coisa que eu vejo lá no meu trabalho a gente faz tecnologia de qualidade para competir em nível mundial, com muito menos recursos. Então, o brasileiro realmente é criativo e é competente. A gente precisa melhorar, o Rafael comentou, a educação realmente é a base para tudo, para que a gente seja mais produtivo e que a gente seja o país do futuro de verdade, do hoje. Eu posso já até aqui o Luiz Pontes, professor, coordenador do curso de administração, e aí já acho que é na mesma linha aqui, né, para a gente completar aqui. Ele fala: a velocidade das mudanças nos faz repensar no próprio processo de inovação, né? O que se observa é que, com a redução do ciclo de vida do produto, a inovação interna sozinha não é suficiente para sustentar a expectativa do crescimento das empresas. E aí vai já para acrescentar, né? Como vocês veem a oportunidade de aplicação de inovação aberta na proposição de novas soluções e como nós aqui, né, na universidade, podemos contribuir com esse processo? Tá, deixa eu, só para terminar e já fazer a conexão. Eu acho que, só para fechar, talvez o primeiro, que tem a ver com isso, tem uma frase que agora eu me esqueci quem falou, que é uma das grandes competências que qualquer profissional do futuro vai ter que ter,
é de aprender, desaprender e aprender de novo alguma coisa. Porque as profissões não vão ser as mesmas, talvez nem pelos próximos 4 ou 5 anos, então essa é uma capacidade que vai ser requerida. E agora, em relação à universidade, à inovação, como é que as companhias se integram aos ecossistemas, eu acho que a primeira coisa é o conceito que tem se falado muito atualmente de organização dual, que é você tem organizações que são ambidestras, em que ela tem uma parte dedicada à operação, em que ela de fato busca excelência operacional, busca redução de custo, enfim, busca melhoria contínua. E do outro lado, você tem a parte do exploitation ali, que é qual pedaço dessa organização vai estar olhando para fora. Quer dizer, você não consegue medir pela mesma régua um pedaço que está olhando a inovação com um pedaço que está olhando a melhoria contínua. Quer dizer, em algum momento para você inovar, você tem que admitir alguma perda de eficiência, tomar algum grau de risco que você necessariamente não toma numa operação normal. O que eu acho que as organizações estão caminhando para aprender é como é que isso é testado pequeno, dentro de um contexto em que faz sentido para aquela organização, e depois ele é expandido para a organização como um todo, dentro da máquina do exploitation, que é buscando a melhoria contínua. Eu acho que, nesse sentido, a universidade, enfim, algumas instituições, como a gente comentava ali agora há pouco, tem um papel fundamental de fomentar a criação e talvez os protótipos dessas inovações, para que as organizações possam, via essa parte de exploração, captar essa inovação e, se fizer sentido, testar rápido, errar rápido, enfim, e corrigir o rumo se for necessário, mas trazer de novo isso para dentro da organização, gerando resultado. Acho que esse é um pouco... esse não é um dilema simples de ser resolvido no dia a dia, mas eu acho que o caminho as organizações já conseguem desenhar e conseguem aplicar no dia a dia. Eu já vou fazer uma pergunta de uma aluna aqui, que já é para você, Saliba. É a Anaísa Gregório que mandou, que fala das inovações e a parte do jurídico. Você achou que é esquepado do jurídico? Não, né? O pessoal de direito hoje não está aqui, né? Mas o assunto veio para esse. A inovação na parte jurídica das organizações, como é que está isso? O que eu acho, o que eu dei de exemplo do médico aqui, eu acho que ele se aplica também, em alguma parte, ao trabalho em que o direito está sendo feito. Claro que eu usei o exemplo aqui para fazer meu ponto, eu forcei um pouco, mas enfim, o que eu acho é que o jurídico também, o profissional jurídico que for hoje, ou se pensar como profissional jurídico, como um simples repositório de regras jurídicas, no futuro isso vai ser desenvolvido, padronizado no sistema, e esse profissional vai perder função. O que eu acho que o profissional vai ter que fazer é, de fato, ter uma visão sistêmica, entender qual interpretação, ou enfim, entender em qual realidade cada coisa está acontecendo, e de fato, adaptar-se, ou fazer com que crie um contexto em que ele consiga adaptar, ou consiga, enfim, se adaptar, ou adaptar a organização àquilo que ela quer fazer, a realidade jurídica qual seja do evento, e com base nisso, conseguir de fato gerar e encontrar caminhos. Eu acho que é muito mais esse o papel. Agora, aquele advogado, ou enfim, o jurídico antigo, que era um repositório, um oráculo de regras jurídicas, que ia lá e falava, não pode fazer, eu acho que esse tipo de profissional, enfim, vai ter que buscar um outro caminho para se reinventar, porque esse o sistema vai fazer em algum momento. Em tantas outras áreas. Em tantas outras áreas. É verdade. Obrigado. Eu já estou pensando aqui em quando é que eu vou assistir de novo tudo isso, porque a aula de vocês aqui está maravilhosa, viu? Os primeiros 30 minutos já foram quentes, agora mais informação. Uma segunda provocação aqui, né? A convergência tecnológica, digital, física e biológica exige uma nova compreensão do fenômeno da comunicação, em um mundo em que cada vez mais as pessoas são protagonistas e têm voz e são geradoras de crises constantes, né? Aquela parte até de um pouco de comportamento, né? E a questão fica, né? Podemos dizer que os nossos problemas são de ordem exponencial, mas nossa capacidade de resolvê-los ainda é linear e lenta, ou isso já está mudando nas organizações? Como é que você está vendo aí? Troca, né? Tá bom. Eu acho, como eu havia comentado, vendo a crise como uma oportunidade, seja para dialogar, a gente está evoluindo, né? A hora que o Rafael também estava apresentando, me lembrei de o que ocorre em algumas startups, em especial quando a startup só tem gente técnica, gente da área de tecnologia, ela tende a afundar. O ideal é que a gente tenha pessoas com cabeças diferentes,
se degladiando para que a gente chegue a uma solução melhor. E uma das coisas que eu vejo em startups da área de tecnologia, a falta de alguém de finanças. Porque os moleques de tecnologia adoram virar à noite programando, desenvolvendo, mas às vezes você pergunta, cara, qual é o custo da tua operação? Qual a rentabilidade que você vai ter para botar isso no mercado? Qual é o seu ROI? Isso os caras não sabem responder, tá? Porque eles estão muito focados. Então, a gente ter as pessoas discutindo, né, se degladiando, eu olho isso com bons olhos. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto de chegar em soluções inteligentes, porque se a gente tiver todo mundo concordando, aí sim não vai ter uma comunicação que vá para frente. Legal. Então, talvez eu possa entender que a gente pode dar uma provocada e falar que falta um pouco de gestão na parte tecnológica também, aquele profissional que junte tudo isso, né? A parte que consiga fazer uma boa gestão jurídica, com financeira, certeza, mas que ajude a avançar nas startups, talvez? Sim, eu percebo a falta. E tem startups que é só de gente de finanças, especialmente as fintechs, que falta o cara de tecnologia. A mistura faz bem. Eu queria fazer um comentário só, porque, e acho que voltando até na pergunta, ela foi especificamente inovação no jurídico, e eu achei muito interessante o caminho que você tomou, porque eu acho que a gente tem uma turma grande aqui de contábeis, né? E eu acho interessante também a gente ir por esse lado, que qual que é o papel realmente, qual que é essa transformação que você tem no profissional dessa área de contábeis, do passado e de hoje, né? E eu acho que o financeiro de hoje, né? Eu perguntei para muita gente, que eu estava tentando conhecer um pouquinho de vocês. Algumas pessoas falaram, eu trabalho na contabilidade, né? Eu trabalho no financeiro. Financeiro? É tudo. E eu acho que, brincadeiras à parte, esse é o tipo de profissional, não é o profissional que sabe tudo, mas é aquele profissional que ele caminha bem, senta na mesa, né? E ele consegue entender um pouquinho de tudo, né, para estar ajudando a fomentar essas ideias, né, justamente aquele profissional, o financeiro ele tem que entender um pouco de R&D, de, né, tecnologia, desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento, ele tem que entender um pouco da parte jurídica, do comercial, né, então eu acho importante a gente trazer isso para o financeiro também, que essa ideia, que o financeiro fecha o livro, fechei o livro, acabei, vou para casa, 3 da manhã, fechei o livro, beleza. Isso já era, né? Hoje, o profissional financeiro que a gente busca nas organizações é aquele profissional que ele é mais completo, né? Não precisa ser um expert em tudo, mas eu acho interessante ele estar caminhando bem em todas as organizações. Até nessa linha aí do novo profissional, então, o Vinícius Fiorentin, de administração, o aluno é o Vinícius Fiorentin, se quiser levantar a mão aí, ele fez uma pergunta, eu vou dar até um cenário aqui para a pergunta dele, né? Ele fala que a gente tem um estudo da Babson College nos Estados Unidos, referência mundial na área de empreendedorismo, que estima que em 10 anos, 40% das empresas listadas nas 500 mais da Fortune não existirão mais por falta de absoluta adaptabilidade. E ele pergunta aqui se vocês arriscariam quais as profissões que poderiam deixar de existir aí no futuro. Ou algo nesse caminho. Qual vai deixar de existir é difícil. Mas eu acho que tem algumas novas que elas vão incorporar algumas que são existentes, buscando alguma adaptação ao novo cenário. Então, ontem mesmo eu estava lendo um novo tipo de profissão, para dar um exemplo, que se chama na área de saúde fusionista. O que o fusionista vai fazer? Ele é o cara que vai pegar o que o médico sabe, olhar o que o cliente precisa receber e vai olhar para a área de tecnologia e falar, cara, desenvolve isso para mim. No final, o que o cara está dizendo lá, que foi a definição, enfim, de uma página que, enfim, agora eu me esqueci o nome, acho que é Inova Simples, quem quiser seguir, é bem legal até no Instagram, mas na prática o que ele dizia é, cara, eu preciso de alguém para fazer a arte do atendimento à saúde. E como é que eu faço a arte do atendimento à saúde? Cara, você vai precisar juntar capabilities, que eu acho que não é nada diferente do que ele estava falando agora do profissional de finanças, mas eu quero dizer o seguinte,
Se você for um profissional de finanças, pegar um profissional de contábeis, para dizer lá que cada débito tem um ou mais créditos correspondentes, que toda receita é despesa para a formação de um DRE, cara, isso aí vai estar no sistema. O que você vai precisar entender, na prática, é quando a sua empresa quiser olhar e dizer, cara, como é que eu financio uma aquisição? Cara, como é que eu consigo fazer isso? Você vai fazer um leverage buyout, vai emitir uma dívida? Como é que você vai, enfim, captar o dinheiro? Então, na prática, o que eu quero dizer é, não sei quais são as profissões que vão deixar de existir, mas, na prática, as competências que essas profissões de hoje construíram, elas vão ser, talvez, incorporadas e vão ser adicionadas em uma visão muito mais ampla do contexto, né? Quer dizer, tem um negócio em literatura que fala que o mundo que as corporações vão enfrentar é o mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu acho que essas novas profissões vão refletir tudo que tiver dentro desse contexto. Então, você vai ter que saber lidar com volatilidade, saber lidar com informação nova e, mais do que isso, saber quais as perguntas fazer nesse contexto para poder construir a melhor solução. Então, eu não tenho uma resposta certa, eu espero ter ajudado a indicar pelo menos um caminho. Acho que uma provocação de volta. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, né, porque é muito difícil você falar, o que vai deixar de existir? Eu acho que isso realmente é uma chama, né? É uma faísca, que nem você falou ali. Para vocês, né, realmente está com a cabeça aberta para o que está acontecendo, né? E como que realmente, porque as perguntas não vão chegar por que o crédito e o débito são XPTO, não. Eles vão chegar, queremos realizar tal operação. Como nós fazemos isso? Né? E acho que algo diferente, talvez não a profissão, mas Blockbuster e Netflix, né? Alguém talvez lá achou que a Netflix, que o serviço de streaming não ia funcionar. Blockbuster tem uma loja hoje e parece que ela é uma cidade dos Estados Unidos. Tem uma loja numa cidade dos Estados Unidos. Primeiro, não sei o motivo, mas parece que é a loja que a a população da cidade gosta tanto que eles acabam consumindo, mas acho que é um bom exemplo de volta, né? Talvez não os empregos, mas talvez que tipo de soluções em empresas, como o Rogério falou, que elas vão deixar de existir. A gente tem que estar preparado, né? As grandes montadoras de celular hoje, né, Samsung e Apple, já falaram, as duas empresas, que em 5 anos provavelmente o smartphone deve ser substituído, né? E aí já vou passar para o homem da startup ali, ó. Né? Não. Hoje mudou até o financiamento de startup também. Se puder depois comentar um pouco disso também, fora essa provocação toda. A responsabilidade de falar que em profissão que vai acabar ou não, ela é grande. Mas eu vou dar um testemunho. Tem uma profissão que eu acho que ela não vai prosseguir realmente, e toda vez que eu vou numa repartição pública e eu vejo um rapaz apertando o botão do elevador para eu ir para um determinado andar, eu acho que essa profissão não vai para frente, tá? O ascensorista. E é comum, em várias repartições públicas, tem um cara só para apertar o botão para eu ir para um determinado andar. Isso aí é uma profissão que eu acho que não vai para frente. Uma outra que eu descobri recentemente, eu nem sabia que existia, é o AGVista. AGVista é um operador de AGV, aqueles robôs autônomos que em algumas montadoras não tem aquela linha de produção que o carro vem plugado numa corrente e vem sendo tracionado. A linha de produção está embaixo, na verdade é um AGV, é um robô que vai trazendo a carcaça do carro e ele vai sendo montado ali. O AGVista é o cara que faz a manutenção dos AGVs. É uma profissão nova já. Hoje também a profissão que está bombando é o cientista de dados, que não é necessariamente um cara de TI, um cara de tecnologia, pode ser um cara de finanças. Tem muita informação na área de finanças. Tá? Essa profissão está bombando. Agora, entrando na linha das startups, no que a gente tem trabalhado, existe um programa, aí eu compartilho com vocês, chamado Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Tá? É o Embrapi com 2 Is no final. A Embrapi ela tem 42 centros de excelência, centros de inovação espalhados no país. E o CPQD é um desses centros de inovação. E com esse recurso da Embrapi,
a gente consegue financiar de 33% a 50% do custo de um projeto, tá? Não reembolsável. Às vezes tem o Sebrae que também aporta uma parte do recurso. Em linhas gerais, precisa ter 15% do custo de um projeto para aquela ideia se transformar em realidade, considerando o recurso do Sebrae. Antes era por edital, não é? Que tinha todo um edital e aí tinha uma lentidão, né, no acesso ao recurso, era isso? Né? Isso. Hoje o modelo Embrapi, ele é o recurso financeiro, ele é descentralizado entre essas 42 unidades e quem decide para fazer o investimento é a própria unidade na hora. Você sentado na frente ali do engenheiro, definindo os recursos, o escopo do projeto, na hora decide, vamos fazer esse projeto ou não. Ok. Então, se de repente o cara que for descobrir a tecnologia que vai substituir, né, o smartphone estiver aqui, tem linhas de crédito também, né, para a gente fazer de financiamento lá. Um papel legal da universidade é que vocês que estão sentados aí, logo, logo vocês vão estar sentados aqui. Né? Eu vejo, quando eu saí da universidade, hoje os meus colegas já são gerentes, diretores, e é legal ver isso. E tudo começou sentado desse lado. Tá? Então convido vocês a virem para o lado de cá. Tá? Bem, ainda falando de startup aqui, né, mais uma aqui Bom, as empresas inovadoras, né, as startups, vêm rapidamente escalando seus negócios na medida em que focam em modelos de gestão dos intangíveis, né, na sua capacidade de atrair e reter os melhores talentos, inovar e estocar conhecimento. E aí, algumas questões que a gente pode fazer, né? Alguns gestores ainda insistem em conduzir, a gente vê isso, né, nos bancos da academia, né, a gente tenta mudar isso e são provocações assim que a gente espera, né, ter dos alunos. Então, em conduzir seus negócios com base na gestão de ativos tangíveis, né, capital físico e financeiro. Como as organizações estão enfrentando nessa mudança, incluindo também a captação de retenção de talento, né? Eu acho que a mudança, para mim, vai na linha daquilo que eu disse antes. Assim, acho que tem a parte de exploração e de, enfim, melhoria contínua das organizações. E o que as organizações têm que fazer, eu acho que essa é a parte talvez mais importante, é como é que está trabalhando, enfim, retenção. Eu acho que na prática a retenção ela é trabalhada nessas empresas, ou enfim, nesse contexto, como ela deveria ser trabalhada num contexto quase que regular, assim. Eu só acho que o que a gente vê as pessoas pedindo é um pouco mais de capacidade e autonomia de tomada de decisão. E o que as organizações têm que fazer é, de fato, começar a empoderar os seus quadros com conhecimento e ferramenta para poder ter esse protagonismo no dia a dia. A parte que eu acho que é importante ressaltar é que todo mundo, enfim, gosta bastante de falar de inovação e só inovação. E acha que a inovação é o que vai, enfim, mudar tudo, mas se você pega do outro lado o S&P 500 lá e olha a série de empresas que estão baseadas em ativos físicos, commodities, petróleo, enfim, etc., elas ainda geram uma riqueza enorme. E o que eu acho, qual que é o aprendizado no final do dia? É que você precisa sim de ter uma parte em que você aprende como as organizações, ou enfim, como os problemas funcionam na vida real, para depois tentar fazer uma startup. Quer dizer, uma startup de alguém que não conhece nada de uma realidade e vai fazer hoje do nada, ela não vai resolver um problema. E acho que esse que é o conceito principal, que é nascer para resolver problema. Não nascer porque eu tenho uma startup, porque é cool ter uma startup. Mas é aquilo, para você abrir uma startup sem conhecer bem o problema, e conhecendo o problema é dentro de uma operação que se conhece o problema, e a partir daí ter as ferramentas para poder inovar. Então eu acho que no final do dia, acho que o desafio é mais a parte de poder empoderar, mas também criar uma trilha para as pessoas onde elas conheçam a operação e, de fato, sejam empoderadas para fazer a transformação com ferramentas em que façam sentido para que elas tenham a autonomia que elas precisam ter, mas que construam realidades ou soluções que, de fato, agreguem para a organização. E não só inovar, enfim, porque está criando um negócio diferente. Mas fica uma ânsia, talvez, só de inovar, né? Sim. Não é? Sim. Tem alguma coisa acontecendo muito grande ainda que são tangíveis, né? Exato. É muito grande, é tangível, e na prática são os dois
quase que dois mundos, assim, vamos chamar assim, que se divide, que é, na prática o ser humano vai ter, o que os futuristas aí falam, você vai ter uma vida virtual e uma vida física, só que no mundo físico você precisa comer, você precisa andar de um lado para o outro, etc, enfim, e o meio digital vai ser usado para facilitar isso. Então, no final do dia, essas duas realidades vão continuar existindo, então não é só a plataforma ou só a realidade tecnológica, mas muito mais como é que a gente conjuga essas duas coisas para poder gerar mais valor e novas soluções, na minha opinião. Uma das discussões que eu tive, tá, no setor de mineração, né, commodity na veia, né, só que a mineração precisa melhorar a operação. E é um setor muito conservador. E eles estão partindo em busca das startups justamente para entender como é que eles podem melhorar a operação deles. Só que eles não vão botar alguém para atuar na operação deles que não conheça do negócio. Então isso, de fato, não é ter uma startup por modismo. Mas tem muitos desses setores que estão procurando formas de inovar. Me lembrei de uma coisa aqui interessante do setor automotivo. O setor automotivo sempre teve na veia vender carro. Só que as novas gerações não querem comprar carro. As novas gerações estão pensando em carro compartilhado, Uber, e por aí vai. Então eles estão enfrentando um dilema de como tornar o produto deles mais atrativo para o mercado, para as novas gerações. E eles estão buscando em startups também isso. É um dilema. Eu vou por um caminho um pouco diferente, porque eu concordo com tudo que vocês falaram ali, mas eu só queria adicionar um pedaço, tá? Eu acho que as organizações também, eu nunca gostei muito da palavra reter, porque para mim reter parece que, né, que você está amarrado ali, tipo, você não vai sair daqui, entendeu? Eu preciso de você. Eu sempre gostei da palavra atrair. Qual que é o seu propósito? Por que você trabalha? Ok, pagar as contas. E além disso, o que te traz paixão? Né? O que você quer fazer diferente? Então, muito concordo com essa parte de empoderamento. Né? E tem uma frase que eu não vou atribuir ao autor, que atribuir ao autor de frases que lê na internet é complicado. Pode ser Steve Jobs ou, sei lá, Tarsila do Amaral e nem falou nada. Né? Mas ele fala que você não contrata pessoas para falar para elas o que elas têm que fazer. Você contrata pessoas inteligentes, né, para que elas digam para nós o que a gente tem que fazer. Né? E eu acho que este empoderamento ele é crucial, e essa mudança que as organizações, que os gestores, eu espero que esses gestores que você comentou, que vocês insistem, que sejam cada vez menos. Né? Porque realmente é o que a gente precisa, de gestores que estão abrindo, né, para todas as ideias que vocês têm, e de novo, vocês logo vão estar desse lado aqui também, né, para que seja uma organização aberta a isso. Né? Vocês imaginam grandes organizações com inovações que os seus fundadores foram investidores, quantos não será que eles tomaram? Né? Eles não desistiram. Eu acho que nas organizações também a gente vê um pouco disso, né? E esse período de transformação também do que a gente pode fazer de diferente e como que a gente pode agregar valor. Né? Então, tentando ir por um caminho um pouco diferente do que vocês falaram ali. Legal. Eu acho que vocês já responderam um pouquinho, principalmente o Rafael, mas a Franciele, de contábeis aqui, ela fala como a tecnologia, né, as novas tecnologias podem positivamente impactar na carreira do contador. Acho que vocês comentaram um pouco sobre isso, mas se quiserem comentar mais um pouco aí. E aí já para uma outra pergunta aqui, tá chovendo pergunta, difícil de gerenciar as perguntas aqui. Mas enfim, né? Que bom, né? Tecnologias como Machine Learning, Big Data e conceitos de aprendizagem profunda estão mudando a forma de fazer negócio. Quais são as oportunidades e benefícios desse processo de transformação aplicáveis à cadeia de suprimento, o pessoal de logística lá, né? Voltando à geração de valor, a pergunta de logística lá. E aí, supply? E agora? Falar de Machine Learning, Big Data, né? IA, isso aí é legal. E a primeira coisa que é lá no CPQD, né, eu faço é assumir que eu não sei nada de logística. Então, eu sou ignorante nesse tema. Eu sei de tecnologia. Se a gente quiser discutir IA e como é que funciona, ou como é que funciona uma rede neural,
né? Como é que é constituída uma rede neural, a base da IA e toda a estatística que tem por trás disso, a gente conhece. Mas de logística, a gente não sabe. Então, entender esse problema de negócio, e por isso que eu falei que a mistura é um bom negócio, entender o problema de negócio e, a partir do problema, a gente pensar em qual tecnologia que a gente pode ajudar, né? Aí, exemplo, o Waze para traçar uma rota. Estou tentando entrar no mundo da logística, me perdoe a ignorância aqui, tá? Se eu falar alguma bobagem. Mas a gente consegue usar técnicas de inteligência artificial para identificar qual a melhor rota, considerando diversas informações que o cérebro humano não consegue processar ao mesmo tempo. Então a gente consegue utilizar essas técnicas de IA para solucionar problemas de rota. Ou então, para solucionar problemas de acomodação de carga, né? Ou distribuição dentro de um warehouse. Tá? Eu estou tentando entrar no negócio da logística, mas aí aqui, mais uma vez, me perdoe a ignorância. A mocinha de contábeis, né? Ela comentou como é que as novas tecnologias... pode ajudar nas áreas de contábeis, acho que o Rafael falou um pouquinho. Acho que... Isso, eu gostaria de devolver a pergunta, como é que a área de contábeis pode melhorar o negócio, como é que ela pode contribuir melhor para o negócio, para a empresa ser mais competitiva, tirando inteligência de informações. O resto, processamento de dados, deixa com a gente de TI. A gente de TI resolve. Deixa eu só tentar adicionar para o pessoal de logística aqui. Eu acho que algumas mudanças, elas vão acontecer e eu acho que elas mudam muito o foco do problema, né? Sai da logística para ser o que eu transporto de onde para onde, mas ele vai para se eu preciso transportar. Quer dizer, você tem hoje impressora 3D que já está imprimindo órgão e está imprimindo comida. Quer dizer, na prática, antigamente você tinha uma peça feita em um lugar A que ia para o lugar B. Por que você não compra uma impressora 3D, enfim, que imprime qual seja a necessidade da peça e coloca essa impressora 3D dentro da sua planta ou de onde for, para que essa peça comece a ser produzida lá dentro? Então, acho que são alguns desafios. Eu acho que o principal desafio, e vale para a logística, e na minha opinião vale também para contábeis, é talvez você mudar um pouco o ponto. Assim, o problema da logística não é eventualmente distribuição, mas ele é disponibilidade. Então isso amplia muito a maneira de pensar. Eu acho que dentro da contabilidade, por exemplo, que é como pode, eu acho que ela vai sair muito da contabilidade transacional, da discussão, do reconhecimento de como ela é feita. E eu acho que coloca a contabilidade, tem uma oportunidade grande, na minha opinião, por exemplo, que é como é que eu traduzo, para quem não é contador de uma maneira simples, a contabilidade. Ou a maioria das pessoas aqui vai saber exatamente o que é um DMPL. E qual o impacto de uma movimentação, enfim, dentro do DMPL, como é que ela vai ser reconhecida. Acho que não, mas é que, de novo, essa é a parte difícil. É a parte do advogado oráculo e do médico que saber a regra. Mas na prática, como é que eu deixo esse negócio mais fácil para quem está na ponta tomar a melhor decisão? Então, pensando um pouco na contabilidade e até na suprimentos, acho que talvez o ponto principal aqui seja como eu mudo a perspectiva e não exatamente qual é a solução do problema, entendeu? Acho que adicionando um pouquinho nesse de perspectiva, né? Eu acho que todas as áreas elas têm, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho como a gente faz a pergunta, não como que a gente pode ajudar, mas eu vejo como que a gente enxerga um problema, né, macro, traz para o nosso micro e agrega valor para isso. Eu vou dar um exemplo. O que é um grande problema que nós temos hoje, globalmente? Já dei a dica. Sustentabilidade, né? Como que as nossas áreas elas podem, de alguma forma, estar ajudando o nosso planeta? Então, por exemplo, logística, né? Como, não sei o número de cabeça, mas quanto será de alimento que é descartado, né? Em transporte, que é perdido? Ok, o que a gente pode fazer para estar melhor acondicionando aquilo, melhorar a vida útil, o shelf life desse alimento, qualquer que seja, né? Acho que, né, isso para logística, em finanças, como que a gente pode quantificar, como que a gente pode qualificar isso, né? E como que a gente consegue trazer o nosso, vou falar mundo como se a gente fosse de outro planeta, mas eu acho assim, como que a gente pega todos esses conceitos e consegue... eu tive um chefe que falou para mim, né, ele fez uma pergunta para mim quando eu estava no início da minha carreira,
Ele falou, o que você acha que é o papel do contador? Né? Não sou contador, mas ele me fez essa pergunta. E eu olhei para ele e eu não sei, né? Acho que a gente tem que, né, fechar o número ali, né? Senão, enquanto não fecha, ninguém vai embora. E ele me respondeu de uma forma diferente. Nós somos os tradutores. Nós pegamos toda a informação que a gente tem hoje no nosso sistema, no nosso balanço, e a gente transforma essa informação em algo que a gente consegue tomar uma decisão. Então eu acho que para finanças, como que a gente pode usar o Big Data? A informação que está aí, não só contábeis, mas uma área mais estratégica, um planejamento financeiro. Né? Por que será que o cliente está comprando? Né? O que ele está... De quanto em quanto tempo que ele compra? Da onde que ele compra? Né? Para onde que vai essa mercadoria? Já percebeu que são perguntas simples, os dados estão ali, e a gente fica pensando nisso e não aproveita. A parte de cientista de dados, hoje, é a profissão em ascensão que mais paga dinheiro nos Estados Unidos hoje. Né? Salário inicial. Por quê? Não tem gente, não existem pessoas especializadas nisso. E você percebe, não precisa ser alguém de TI, pode ser de finanças, pode ser de qualquer área. Como que você pega os dados que você tem hoje e você traz informações úteis que ajudam na tomada de decisão, né? E a Anaísa Gregório já respondeu a sua pergunta, porque ela pergunta assim, existe algum risco da tecnologia evoluir tanto que as nossas funções deixem de existir, né? Acho que... Skynet. Não é verdade? Acho que já ficou a provocação lá. Tem mais uma aqui, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Existe uma discussão de que a concorrência não é mais definida pelos limites tradicionais dos setores, uma vez que o desenvolvimento da tecnologia está integrando dados e softwares de quase todos os setores. Diante dessa afirmação, qual a maior dificuldade das organizações, na visão de vocês, para esse processo de transição? Deixa eu falar um pouco disso também. Vamos lá de novo aqui para a gente... a discussão é definida pelos limites tradicionais dos setores, uma vez que o desenvolvimento da tecnologia está integrando os dados e softwares de quase todos os setores. Diante da afirmação, qual a maior dificuldade das organizações, na visão de vocês, para esse processo de transição? Alguém arrisca? Se eu for responder objetivamente essa, para mim é de fato transformar e não digitalizar o problema. Quer dizer, como é que você, né? E aí é simples, né? A folha amassada, você desamassa, ela volta a ser folha. A folha rasgada não volta a ser folha. Eu acho que esse é um pouco o desafio que as organizações têm, que você pode fazer uma macro para, enfim, fazer um VBAzinho básico que vai preencher a planilha que você precisa. O questionamento talvez seja um pouco além, que é como é que a gente muda a cabeça das pessoas para sair do VBA, de fato, pensar aquilo numa cadeia integrada, que se eu preencho a planilha hoje, por que simplesmente na prática eu não coloco algum passo para o banco, ou algum robô para pegar esse negócio automático e preencher para mim, ou eventualmente eu mudar o meu processo na ponta, de maneira que essa informação venha certa. Então, na minha opinião, o maior desafio é que no caminho da transformação digital, a gente às vezes faz só a automação e não a transformação de verdade dos processos, para que eles caibam e sejam mais eficientes e mude efetivamente a base com que ele é feito. Assim, acho que é isso. Só dar um exemplo, eu acho que... Aí entra um pouquinho de blockchain, que acho que é o comentário que a gente estava fazendo ali no café. Querem um exemplo prático? Você tem conta no banco X. Aí você vai abrir conta no banco Y. Já percebeu que você preenche os mesmos formulários? Se você tem que enviar as mesmas coisas? Guilherme, antigamente tinha que ir até o banco. Perfeito. Para mim é a mudança de processo, né? Precisava ir até o banco para você abrir uma conta. Sim. Cara, eu não lembro a última vez que eu fui no banco. Nem eu. Não lembro. Mas esse é o ponto. Mesmo quando a gente ia no banco, a gente preenchia os mesmos formulários. Né? E por que no futuro pode ser blockchain? Você vai abrir a conta, o banco já tem os seus dados criptografados que você está autorizando ele, claro, legislação, né? Conversa muito maior.
que esses bancos já autorizaram, você pega os seus dados e acabou. Sai com nem seu cartão, porque aí vai ser criptomoeda também, que vai ser o futuro. Né? Só dando um exemplo. Eu acho que mais do que a tecnologia é pensar o negócio. Né? Mudar a concepção do negócio. Uau! Estamos aqui já há 1h15 conversando. Passou muito rápido. Ele está chegando no fim já do nosso programa, da nossa aula magna. Queria que vocês deixassem um recado, alguma coisa que pode ligar a tecnologia com a economia, com a nossa retomada econômica que a gente precisa tanto, né? Ou um recado até para os alunos também. Fiquem à vontade. Bom, quero agradecer à Unifage pela oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente vive. Né? Eu vivo inovação tecnológica. Esse é o meu trabalho. Eu saio todo dia de manhã de casa para trabalhar inovação tecnológica. Isso, para mim, é muito gratificante. E eu lembro que eu saí de Volta Redonda, eu era para eu ser metalúrgico, né? Só que eu descobri a tecnologia, falei, não vou mudar o rumo da minha vida. Né? E vim parar em Campinas, que hoje é a região mais inovadora do país. E Jaguariúna faz parte desse complexo que é a região metropolitana de Campinas, e a gente tem muita tecnologia, e a gente, né, vocês que estão sentados, né, aí, a gente tem realmente a capacidade de mudar o mundo. E hoje eu tenho o orgulho de trabalhar com tecnologias que competem em nível mundial. Né? E a gente tem condição de fazer isso. Que vocês sejam, tomarem, um dos novos bilionários. Né? Ou, no mínimo, contribuam para a comunidade. Bom, eu queria agradecer o convite. Acho que foi muito bacana ouvir tudo isso aqui. Acho que no final do dia eu também não sei nada. Quer dizer, estou só aprendendo aqui, sendo provocado com as perguntas e acho que o mais importante, o recado que eu queria deixar, talvez final, para os alunos, acho que os impactos na economia, todo mundo já vê aí, é a questão principalmente da produtividade. Acho que o desafio que fica é como distribuir melhor essa renda, enfim, algumas coisas que vão advir da centralização tecnológica, enfim, acho que isso vocês vão acabar vendo de algum jeito. Acho que o mais importante de todo mundo que está aqui hoje e aprende coisas novas e está na universidade, etc., vivendo esse dia a dia é, aproveitar para aprender o que dá para aprender. Quer dizer, alguém alguma vez fez um cálculo, eu não sei quem, que a gente sai da faculdade aproveitando 20% do total que a gente podia aproveitar dela. Deve ser mais ou menos isso, mas se a gente puder aproveitar um pouquinho mais, faz toda a diferença para deixar a nossa vida mais fácil lá na frente. E a outra coisa é, cara, sejam curiosos no dia a dia, tentem aprender o máximo possível, porque, de novo, a pergunta é, não sei qual é a profissão do futuro, mas eu sei que a profissão, eu não sei qual é o nome que vão dar para ela, mas ela, no final, quer dizer resolvedor de problema. Então vai ter um monte de problema e você vai precisar resolver, com base em cada área. Eu acho que se você hoje sabe muito mais quantos likes você deu no Instagram do que como o Instagram funciona, deveria parar, dar uma pensada e ir lá entender como o Instagram funciona, talvez ajude mais, e esse negócio vai ser rápido, e talvez a gente vê isso um pouco no dia a dia, essa transformação, a necessidade, etc., nas organizações, e a gente mesmo fica, eu acho que não dá tempo de eu correr atrás. Então aproveitem que vocês têm esse tempo ainda e estão aqui dedicados a isso para poder aprender e perguntar o máximo possível, que isso é o mais importante. É isso e obrigado pelo convite. Acho que também, mais que agradecer a oportunidade de estar aqui também aprendendo com vocês, eu acho que agradecer a instituição por estar dando essa oportunidade a todos nós, né? Eu acho que todos nós, a gente aprende todos os dias e vivemos estudando, mas você saber, eu acho que é muito bom a gente saber que tem uma instituição, né, como outras que estão aí no mercado, que elas estão saindo um pouco da teoria e tentando conectar com o prático, né? Porque a gente fica lá, tem o livro, vou estudar porque eu preciso passar na matéria, e senão eu vou para exame e preciso de meio ponto, e eu vou ter que chorar pro professor. Não. Vamos tentar pensar em ver por esse lado mais positivo,
dessa oportunidade de conectar o teórico junto ao prático. E assim, eu concordo muito com essa frase de... Eu acho que a profissão, nem a profissão do futuro, a profissão de hoje é resolvedor de problema. Resolvedor e resolvedora de problemas. O problema cai e a habilidade é como que a gente vai encontrar a melhor solução para a nossa organização. Eu acho importante fomentar isso bastante, né? E realmente serem curiosos, serem curiosas, estarem de cabeça aberta. Né? Eu acho que aqui pela formação dos três aqui, eu acho que ninguém trabalha na área exatamente que se formou. E eu acho que isso quer dizer muita coisa, né? Aproveitem essa oportunidade, aproveitem essa fase para aprender. Tem professores, tem profissionais fantásticos. Aprendam com eles, né? Oi? Aqui pode errar, né? Acho que eu tô falando demais. É realmente o momento de errar. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é: sejam curiosos. Eu acho que isso é o que o mercado espera. Eu acho que isso que todas as organizações estão procurando. Né? Nós temos milhares de problemas no mundo. O desafio é como a gente vai atacar isso e tirar algo de bom. Né? Às vezes, né, a equação não tem o X. Tá nas nossas mãos descobrir qual é esse X. E agradeço a oportunidade, o convite de novo, foi fantástico, aprendi muito, né, e espero que vocês tenham leve algo de positivo dessa oportunidade também. Obrigado aí. Muito bom. É isso aí. Tarcísio Fernandes, Rafael Saliba, Guilherme Costa e Silva, muito obrigado. Esse foi nossa aula magna aqui, direto do campus, a TV Arts também, 19.1. Inovação tecnológica, impactos na economia e finanças. Vamos ficando por aqui. Sabem resolver problemas? Esse é o Profissão do Futuro. Legal, pessoal. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Valeu.